pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que agora esteja rolando todo o processo do Bolsonaro. Espero que ele esteja sendo preso nesse momento. Eu não sei ainda o horário que você vai assistir esse vídeo, nem o dia, né? Mas uma boa tarde, boa noite, um bom dia para você, se qualquer hora que você estiver assistindo. Eu estou por aqui dando as notícias diretamente dos Estados Unidos e dando o meu react aqui sobre política. E para quem não conhece, né, o meu canal é um canal que fala sobre política e muitas outras coisas, também com um pouquinho de humor e deboche. Mas assim, gente, eu também, por ter especialização em relações internacionais e política, vocês sabem, né, todo o meu canal está envolvido na questão do Donald Trump e da família Bolsonaro e das questões do Brasil, do Lula, etc. Eu vou ver com vocês um vídeo react que acontece, que é o seguinte: o Eduardo Bolsonaro, tá? Ele gravou um vídeo agora, algumas horas atrás, tentando justificar o injustificável, né? Sobre os áudios e reafirmando as mesmas falas de sempre. Tentando justificar como uma normativa, como uma coisa normal, corriqueira, que esses áudios não foram nada demais e que eles precisam de uma anistia e que ele está lutando pelo papai dele, mas também pelas pessoas, ou seja, ele está tentando enganar os seus seguidores, dizendo que as suas intenções de anistia são para as pessoas também. A gente vai assistir, vai reagir, vai tirar ponto a ponto as mentiras dele, mas eu vou fazer só uma parte, porque eu não vou ter saco de assistir 20 e tantos minutos, eu vou ter um pouco acelerado, porque a gente vai ver só as partes que eu acho que é mais importante da gente focalizar, porque ele divaga muito, fala coisa com coisa. Então, por que é importante eu mostrar esse vídeo para vocês? Para ver a resposta dele, né, dos áudios, né, não mandou o pai dele vai ter NC, então é isso, sabe, gente? Eu nem vou dizer o que ele mandou pro pai dele, mas foi isso. Ele mandou nas falas, né, escritas lá, todo mundo viu, mandou o pai dele para aquele lugar, ficou muito bravo que ele defendeu o Tarcísio no Poder 360, e que chamou ele de maturo. Então, acho que aí ele tá dando uma resposta para tudo isso. A gente vai reagir rapidinho, por isso que eu tô falando rápido, porque a gente vai reagir e ponto a ponto, tirando as mentiras dele, mostrando a verdade para vocês, tá? Porque é muito cômodo, né, ele vir aqui nos Estados Unidos, ficar aqui e dizer o que ele quiser e tá tudo bem, né, mesmo que ele esteja sendo investigado. E provavelmente, muito provavelmente, se botar o pé no Brasil ele vai ser preso, então para ele não vale de nada, né, assim, né, inventar um personagem que não seja eles mesmos, né, mas apesar de tudo a gente sabe que eles mantêm essa postura de família ilibada e perfeita, coisa que eles não são, e aí a gente tá vendo isso com os próprios olhos e ouvindo também, né, pastor que fala impropérios, assim, palavras que jamais a gente normalmente ouviria de um pastor, né, ou de um padre, de uma pessoa clériga ou religiosa, e também uma situação de um filho tratar o pai dessa maneira também, né, dando 2 milhões para o filho, e o filho parece que não tá feliz. Então a gente vai reagir agora, tá bom? Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar. Eu não vi todo o vídeo, eu vi por cima, mas a gente vai reagir junto. Meus amigos, o melhor remédio para mentira é a verdade. Não tem problema nenhum quando ficarem tentando inventar narrativas. O meu problema é só se eu não puder falar. Então eu estou aqui para compartilhar com vocês, até porque eu sei que essa narrativa foi criada para que fosse feita uma cortina de fumaça e desviasse o foco daquilo que realmente interessa, que é a questão da Lei Magnitsky, Moraes violador de direitos humanos, e agora, né, nessa semana, tudo isso relativo ao sistema financeiro brasileiro. Eu vou deixar de lado Malafaia, Bolsonaro, eu, Tarcísio, a Palá, a troca de farpas, etc. É claro, ele vai deixar todas essas pessoas de lado porque ele não vai querer falar o injustificável, como eu falei, né, sobre família e tudo mais, porque se ele vai falar sobre a família dele real, é isso aí que a gente viu, né, um pedacinho, né, imagina que não tem mais aí, por aí. Em relação ao Malafaia, em relação ao pai dele, porque tem coisas bem obscuras aí, e ele tá, de novo, enganando os amiguinhos dele, os seguidores, os gados dele. Então, de novo, ele tá fugindo do assunto porque ele quer que as pessoas esqueçam, porque sabem que a notícia da hoje, amanhã todo mundo já esqueceu, mas a gente não esqueceu não, tá? A gente sabe muito bem o que vocês fizeram no verão passado, tá? Então, a gente não esquece não, tá bom? Vamos lá. Continuemos. Isso aí é menos importante ainda. Mas isso daqui que o Camarote está falando é desonesto. E eu vou comprovar para vocês como que isso daqui é mentiroso. Eu tenho que fazer esse vídeo porque isso aqui está se alastrando. Já estou vendo muito liberalzinho, Miriam Leitão, outros que estão se agarrando no headline, no título da matéria do Estadão, para tentar dizer que eu estou aqui só para privilegiar o meu pai, o que é uma mentira
E vamos dar uma olhada aqui, então. Não é mentira, tanto que é verdade, que você só se ligaram nessa coisa de anistia quando o teu pai, né, foram sendo investigados. Teu pai e tua família toda sendo investigada, e vocês se preocuparam com a anistia, porque vocês nunca se preocuparam realmente com a anistia. Eu ouvi falar dessa anistia só depois que começaram os julgamentos das pessoas, depois que o Bolsonaro também foi incluído, e aí sim vocês se preocuparam com a anistia, tá bom? E outra coisa, nas conversas de vocês só falam sobre isso, da família Bolsonaro, né, falar sobre isso. O Malafaia fica fazendo toda uma retórica, falando das pessoas, porque ele sabe que normalmente se anistiar as pessoas, vai anistiar o Bolsonaro. Então, ninguém cai nessa, só quem cai são os gados de vocês, é só isso que cai. Então, ponto por ponto. 5 agora, ou seja, de julho passado, pouco antes da carta do Trump com as sanções ao governo brasileiro. Olha o que tem a ver pouco antes da carta das sanções ao governo brasileiro? Que diz a Polícia Federal. Ele envia mensagens ao... Primeiro de tudo, né? Vamos combinar? O papel hoje da Polícia Federal é ficar pegando o celular dos outros e vazando. Para isso que serve o poder do Estado nas mãos, diga-se de verdade, né? A Polícia Federal que está abaixo do Alexandre de Moraes, a Gestapo do Alexandre de Moraes. Então tratam isso... para vocês é Gestapo, né? Mas vocês são bem mais do que Gestapo, né? Vocês foram bem piores, né? Com a BIM paralela, investigando pessoas, perseguindo pessoas, planejando matar ministro de Estado, planejando matar um presidente ou vice-presidente, né? Vocês sabem bem o que vocês fizeram, né? Então, isso aí não cola, tá? De novo, isso aí só cola pra claque de vocês, e eu acho que o núcleo duro de vocês ainda é que segue vocês, porque eu acho que tem uma parte que tá bem, assim, desligada, sabe? Se desligando e indo pro lado de qualquer outro, Tarcísio, qualquer coisa, porque vocês já eram, vocês estão fora da política, você se autoexilou e acabou pra você, bananinha, acabou tudo. Enfim, né? Vocês ficam fazendo essa conversa fiada aí, vocês provocam o judiciário, falam coisas absurdas, fazem coisas absurdas, tentam um golpe e depois querem sair ilesos, não tem como, entendeu? A Polícia Federal tem que fazer o trabalho dela. Vocês estão, no caso, os brasileiros estão no Brasil, né? Eu e esse cara aí estamos aqui nos Estados Unidos, mas a gente sabe que o Brasil tem mais democracia e tem um STF bem mais forte que aqui, né? Inclusive, o Trump tem muita gente dentro do STF daqui, bem conservador, do lado dele, que ele sabe que se passar qualquer lei, Magnitsky e tudo, que ele vai ter o aval deles. Então, entende? Então, é bem diferente do nosso sistema judiciário que segue a Constituição. Lamento, tá? Mas eles vão dizer de qualquer coisa, porque eles estão totalmente, assim, desesperados, né, que a Polícia Federal está realmente fazendo o trabalho deles, estão em consonância com o STF também está fazendo o trabalho deles, né, já que os políticos, na maioria deles lá, não fazem, então, esses dois setores, né, das instituições estão fazendo o seu trabalho, e parabéns para eles, e eu acho que deveriam ter feito isso há muito tempo, só que eu acho que deve ter um propósito, e a gente vai esperar isso no final, e o teu pai vai ser preso logo, logo, com certeza. Tudo aqui com normalidade, mas vamos lá. O pai, evidenciando que a real intenção dos investigados não seria uma anistia para os condenados pelos atos golpistas realizados no dia 8 de janeiro de... Ele está lendo, né, aqui o relatório da Polícia Federal. A Polícia Federal do Alexandre de Moraes está falando isso daqui, que foi a narrativa dada para o Estadão e que agora está sendo replicada pelo Camarote, pela Miriam Leitão e pelo pessoal da Globo. 2022. Mas sim, interesses pessoais, no sentido de obter uma condição de impunidade de Jair Bolsonaro. Impunidade não, né? De justiça, porque não tem nada que embase uma prisão de Jair Bolsonaro. Nem mesmo a delação do Cid. Tentaram, né? Prenderam o Felipe Martins para forçar ele a inventar uma delação. Ele muito macho. Ele não inventou uma delação, porque a delação tem que se corroborar com provas. Você só falar, ser uma testemunha, e enfim, delatar, né? Esse é a causa do Cid, né? Que foi o caso específico, né? A causa dele, né? Que foi desmascarar o Bolsonaro. Porque o que acontece? Não adianta ele só dizer coisas, tem que ter provas. E a PF fez o trabalho dela. Ele falou coisas e tem provas. Provas como? Que eles fazem um cruzamento de dados telefônico, dados de provas materiais, dados de GPS, tudo isso a polícia trabalha. Não adianta ele falar uma coisa e não bater com a outra. E ele, claro que ele quis fazer no começo um discurso mais defensivo, mas ele foi soltando muito rápido as coisas, e assim, tudo bate com provas, tá? Ele não vai ser validado se ele estiver mentindo, inclusive as benesses que ele iria receber da delação premiada e tudo, ele não receberia, em alguns casos que parece que ele omitiu ou mentiu em alguns detalhes, e aí realmente isso aí pode dar um desconto para ele. Agora, em relação às outras denúncias que ele fez, as outras delações, corroboraram, e por isso o STF e o Judiciário levou em conta, porque
concatenação, né, juntou todos concatenaram todas as informações e viram que realmente fazia aquilo se tornar fato, né? Porque muitas vezes as pessoas falam qualquer coisa, mas aí provar é difícil em algumas circunstâncias. Mas como ele era o cabeça de ferro do Bolsonaro, ele tinha tudo no celular. Então ele tinha muitas coisas ali que ele podia serem recuperadas, né? Porque quando eles deletam as coisas, eles podem recuperar. Então teve provas, sim. Principalmente provas de lugares que eles se encontraram e tudo. Claro que às vezes não tem gravações de voz, mas tem ali as outras provas, que quando ele fala uma coisa e realmente bate com o horário, bate com as ligações, entendeu? Então, isso aí não é uma coisa mentirosa. A PF não iria levar em conta se fosse uma coisa fantasiosa que não tivesse comprovações de rebate de provas. Isso aí é uma coisa que ele está falando que é uma falácia. Acho que muito homem não falou. E aí, isso daí vocês tratam com naturalidade. O cara ficou preso 6 meses, começou na solitária, ficou não sei quantos dias sem ver a luz do sol e etc. Para vocês, isso daí tá normal, né? Para tentar condenar o Jair Bolsonaro. E eu não estou falando dos velhinhos e das pessoas, né, que foram lá no 8 de janeiro, ou sequer, por vezes, nem foram. Não teve velhinho, tá? O que teve lá, a gente sabe muito bem, para quem assistiu, né? Tem outros canais que rodam, né? Bastante dessas gravações que ocorreram no STF, né? Das pessoas que foram no 8 de janeiro, que foram condenadas, né? Os condenados que foram, a princípio, eles eram pessoas diversas, não eram só velhinhas, tinham homens, mulheres, até crianças estiveram lá, mas, enfim. Quem foi julgado por seu crime, em particular, o crime que teu pai sancionou, né? Então, assim, teu pai vai ser preso por um crime que ele mesmo sancionou, né? Então, assim, não vale de nada ele continuar batendo nessa tecla. E assim, eu acho que ele fala isso porque as pessoas ficam nessa fantasia de achando que tudo foi mão muito pesada, que foram muitos anos, mas a gente sabe que eles vão ter penas reduzidas, que eles vão ficar, já estão há bastante tempo, a maioria das pessoas que foram julgadas, estão sendo julgadas, elas já estão presas desde daquele ano, né, de 2022, né? Então, não adianta ele vir com esse papinho, eles vão ter penas reduzidas, pessoas que têm filhos também vão poder ficar com seus filhos, isso aí já vai dar uma aliviada, tá? Eles vão ter reduções de pena, então já estão em regime fechado, muitas pessoas já começam a abrir, então isso aí, assim, a exceção da exceção não é criminalização geral igual para todo mundo, cada um tem o seu crime, tem penas de 10 anos, penas de 4, penas de 17, penas de 3 anos, sabe, tudo mais. Tem pessoas também que resolveram não ter persecução penal, né, então quiseram pagar de outro modo, foram menos pessoas, porque a maioria delas se achavam inocentes, então elas foram até o final e aí tiveram a condenação, né, tiveram provas, telefones apreendidos, né, a Débora do Batom não era uma pessoa da Débora do Batom que só escreveu numa estátua, ela era uma pessoa que estava num grupo, que estava realmente querendo um golpe de Estado. A tentativa de golpe de Estado no Brasil é uma lei que existe, que é errado que a pessoa queira, né, planejar um golpe de Estado, e que realmente isso aí dá uma condenação pesada. Enfim, são tantas coisas assim que o STF e o Judiciário não pega aleatoriamente uma pessoa, uma velhinha da rua com uma Bíblia que ele tá falando, porque a gente viu as gravações, cara. Você para de mentir, a gente só viu uma quebradeira, pessoas quebrando, destruindo, depredando, coisas caríssimas, coisas importantes para o nosso país. Não foi uma manifestação pacífica, nunca foi uma manifestação organizada de terroristas que chegaram lá planejando um golpe de Estado, e graças a Deus eles estão sendo punidos por isso, e esperamos que logo, logo vocês também, né, porque vocês vão ter, mesmo fora do Brasil, a sua família, né, você vai ter também, mesmo que vai ser comutado em algum momento, vai se trocar o presidente, tá, aqui nos Estados Unidos, e você pode sofrer consequências, então cuidado muito com a boca que você fala e fica propagando aos 4 ventos, que você já fala isso há muito tempo, mas eu acredito sim, acredito piamente que vocês vão ter sim punição, e está muito perto, né, então vocês estão sentindo a água bater na bunda e vai ser bem rapidinho tudo isso que vai acontecer, tá? E não tem nada de inconstitucional, não tem nada de arbitrário, entendeu? Não precisa ter anistia, porque não tem motivo de anistia, até porque é inconstitucional a anistia nesses casos. Enfim, a gente que está do lado certo, a gente sabe que o Alexandre de Moraes tem todas as críticas a fazer a eles, ao STF em geral, a gente sabe que eles nunca estão do lado do trabalhador, na sua maioria, estão do lado da burguesia, né, então a gente sabe que é da elite, mas eles, nesse caso, eles estão tomando todas as providências para seguir os ritos da Constituição, então você não pode falar nada, porque você disse que um cabo um soldado, né, podia fechar lá o STF, então
tua palavra pouco importa para essas pessoas, né? Infelizmente, só pelo gato. Foram à Praça dos Três Poderes, mas acabaram sendo presas. Ação penal em curso por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Golpe de Estado, 1.500 pessoas desarmadas iriam tomar conta de um país de 213 milhões de habitantes. Bem, o golpe da Disney, que vocês sabem. Mediante a... Não é o golpe da Disney, porque é a tentativa de golpe. De novo a falácia, de novo essa falácia, é a tentativa de golpe. A tentativa de golpe é crime. Não importa se você tá com uma banana na mão e vai de assalto contra o STF ou estoura uma bomba na cabeça. Não interessa, isso é crime, de qualquer maneira, isso é um crime, né? A não ser que você acabe com a sua vida, é um crime contra você mesmo também, mas isso aí é um crime, entendeu? É um crime porque você tá indo de encontro à nossa democracia, cara. Não importa, já é uma tentativa. A tentativa não precisa, você pode estar com flores na mão, tá? E vocês não fizeram isso. O que vocês fizeram? Foram lá e quebraram. Eu digo vocês porque você também foi um dos articuladores disso aí, tá? Que incentivou você e toda essa turminha aí, vocês bolsonarenta aí, tá? Enfim, gente, vou continuar aqui porque até me irrita esse cara. Eu vou te falar, ele continua falando a mesma coisa, sendo que um cara que tem estudo em leis, né? Parece que ele é formado ele é advogado, ele sabe disso, ele sabe que ele tá fazendo a coisa certa. Só porque caiu pro lado deles não vale, entendeu? Eles acham que tem que estar lá, o cara golpista ter usado canhão, bomba, entrado lá. Nem em 64 foi assim, cara. Entendeu? Não é assim, é totalmente burocrático. E depois, assim, essa é uma justificativa que eles dão, né? Por isso que eles querem a anistia. Isso não vai rolar, tá? Não vai rolar. Ações de grave ameaça para coagir e restringir exercício da Suprema Corte Brasileira. Coação e grave ameaça, como é que você faz uma coação e uma grave ameaça? Se você tiver na sua mão meios ilícitos. Se o que estiver em jogo são leis como a Lei Magnitsky, isso daí já não está mais na esfera de coação ilegal. E outra coisa, mais uma vez, eu não assino nada. Quem assina é o Trump, é o secretário Rubio, é o secretário Scott Bessent. Coloque eles, Moraes, se você é corajoso mesmo, dentro da investigação. Eu sei o que você está pensando. Você está torcendo para daqui... Ele vai chegar aqui nos Estados Unidos, vai mandar investigar os caras numa outra jurisdição que não é a dele. É isso que você acha? Vai pegar então o Trump e vai levar e vai dizer agora sim, eu vou investigar o Trump vai vir para cá e eu vou condenar ele e vou botar na prisão, já que os Estados Unidos não quis botar ele na prisão. Isso é uma piada, cara. What a joke. Há pouquinho, né, daqui a uns 3 anos, quando acabar o mandato do Trump, você está torcendo pela eleição de um radical de esquerda para presidente dos Estados Unidos, que aí, se você ainda estiver na Suprema Corte, vai conseguir fazer uma parceria para correr atrás de todo mundo e perseguir todo mundo. Porque a gente sabe como é que você é. Você é uma bactéria esperando a imunidade baixar. Uma bactéria, uma imunidade baixar. Olha a cara dele aqui. Que cara mais estúpido, pela madrugada. Que cara idiota. Bactéria, cara. Bactéria. Tá bom. Continua. Você é um verme. E mais uma vez, eu não estou aqui fazendo nenhum xingamento. Eu estou fazendo uma qualificação como pagador de impostos que eu ainda sou do Brasil. Ah, claro, pagador de imposto que você é do Brasil, tá? O teu pai faz, os teus irmãos fazem rachadinha, né? O outro lá, o Flávio e o outro lá, como é que é? O Tonho da Lua. O teu pai sempre fica roubava, né? Bastante dinheiro de posto de gasolina, né? E fazia também, muito provavelmente também rachadinha, né? Provada. Juntou dinheiro e do nada, né? Ele tem agora, até que vai ser investigado o Bolsonaro com os 30 milhões, né? Que ele fez no ano passado, que tem que justificar o dinheiro dele, entendeu? Que imposto que vocês pagam, cara? Vocês escondem dinheiro dentro de malas e pagam casas com dinheiro, o dinheiro vivo, né? Tua família faz isso, não posso dizer que você fez, mas teu irmão, outro Flávio, tem uma casa de 16 milhões, assim, um cara que é só um político, como que ele tem tanto dinheiro assim, entendeu? Dizendo que fez trabalho como advogado. Quando que ele fez trabalho e para quem, sabe? Da onde apareceu esse dinheiro? Esses caras tudo, eles tudo não pagam imposto. O pai dele tem um vídeo dizendo que ele nega imposto, que ele não vai pagar imposto. Um vídeo bem antigo, sabe? Dos anos 90. Ele fala isso, que ele não vai, que ele não paga imposto. Sabe? As pessoas parecem que esquecem que o pai dele é um coletador de dinheiro sem pagar imposto, sabe? Eles são os dois, assim, um encarne, entendeu? Então, se um faz, um outro filho faz também. É meio que uma estratégia dele de comércio, né? De trabalho deles, que eles não trabalham, eles só fazem isso, eles colecionam dinheiro.
só ficam com dinheiro, entendeu? Eles não têm nada de uso de outras coisas, a não ser o dinheiro. Eles não usam transações, agora que tem as transações do Bolsonaro, mas eles não usavam, eles usavam dinheiro vivo para tudo. Então, what a joke, cara. Você é muito, assim, sabe, mentiroso, assim. E as pessoas acreditam, sabe? Acreditam que são uma família santa, ilibada, entendeu? Canonizada, pela madrugada. Até porque, né, se nós não pudermos criticar funcionários públicos que estão lá para nos servir, quem a gente poderá criticar, né? Mas vamos seguir adiante aqui com o camarote. Aí diz o seguinte: se a Anistia Light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos... Anistia Light é o quê? Na verdade, não é anistia. É redução de pena. Uma outra coisa, ele tem o mesmo fundo de tela que eu. Acho que eu até vou trocar. Tô com ódio disso aí. Ele botou também uns mapinhas girando aí. Ai, cara. Se a Anistia Light, essa redução de pena que estava sendo cogitada, se ela fosse aprovada, Alexandre de Moraes continuaria forte. Continuaria censurando todo mundo. Continuaria mandando gente para a cadeia. E a gente nem sabe se essa lei aprovada pelo Congresso de redução de pena seria respeitada pelo STF, que poderia perfeitamente fazer, como eles sempre fazem quando dá na cabeça, né? Dizer que ela é inconstitucional. Então a gente tem o quê? Tem que isolar o Alexandre de Moraes. A única solução para o Brasil, e não somente para a questão... Isso dá tanta preguiça, sabe por quê? Porque a gente sabe que isso não vai acontecer. O Moraes já deu até entrevista, né, para o Washington Post, e dá entrevista para todo mundo, Washington Post, e para todo mundo, parece que a Reuters também. Ele diz que não vai para trás nem 1 milímetro, sabe? Ele está pouco se importando com essa lei. Essa lei só está na boca de vocês. Acho que ninguém lá do STF está preocupado. Porque o banco, porque isso... Gente, sinceramente, assim, tem tanta coisa mais preocupante para se preocupar no Brasil, que é fazer justiça e arrumar a democracia para que a gente tire essa sujeira que está na política, que as pessoas estão pensando em lei Magnitsky, sabe? Uma coisa vinda de um outro lugar, de um outro país, não faz nenhum sentido. E ele está fazendo todo esse proselitismo, toda essa tentativa de botar medo, que não convence mais ninguém. No começo até era um pouco assim, vai dar a lei Magnitsky, vai acontecer tal coisa. Não aconteceu nada, cara, não vai acontecer. Ele tá muito pleno, tá muito seguro de si, ele faz as coisas dele, a rotina dele normal, ele tá fazendo o trabalho dele, e os outros ministros também, tudo que tiver alcance para proteger o Brasil, a nossa soberania, né? E assim, entende? Não tem sentido isso. Para de falar que isso aí é como aqueles pessoal daqueles filmes de criança que faz bu. Não faz sentido, sabe? É de rir de pena. Tem pena desse cara que ele se lascou de verde e amarelo, ou melhor, né? Não sei se foi de vermelho, branco e azul também, né? Questão do 8 de janeiro, até porque tem muito mais gente do que esses acusados pelo golpe da Disney e são perseguidos pelo Alexandre de Moraes. Né? Tem o caso da juíza Ludmila Lins Grilo, tem o Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, vários outros. Tudo gente lixo. Desmonetizada, Bárbara, te atualizei. Tudo lixo. Várias pessoas sofreram na mão do Alexandre de Moraes. Claro. E já que o Senado não tem a hombridade de fazer... Quem ataca a nossa democracia tem que ser punido, tá na Constituição lá, não pode agir dessa maneira, sabe? Eu acredito, claro, que a liberdade de expressão deve ser feita, mas a liberdade de expressão era para tirar nossa liberdade, ter um golpe de Estado. Eu não acho legal isso, não. Acho que o Alexandre até fez pouco, deixou até vocês falarem demais. Olha aí agora que eles vão pegar o Malafaia, olha quanta besteira que esse homem falou e planejou dessas manifestações. Isso aí já tinha que ter acabado, cara. Não tem que ter poucas ideias, assim, sabe? O impeachment desse ditador, a gente tem que expor as vísceras dele para o mundo. Falar da conduta dele, que matou o Clesão, que está prendendo gente com deficiência física. O Clesão tinha um problema de saúde anterior à prisão dele. Não tem nada a ver com Alexandre de Moraes. Outra mentira que ele está falando. Ele está falando de pessoas com isso, com aquilo, outro. Isso é uma outra coisa. Essas pessoas também não pensaram na hora que cometem crimes. Então a pessoa tem um problema de comorbidade, faz um crime e ela vai presa. Não tem comorbidade, acaba morrendo lá. Então ela é a culpada, o juiz de ter posto ela na prisão. Coitadinha, ela cometeu crime. Não vai ser preso. Não tem isso, cara. Não tem isso. Ele ia morrer de qualquer jeito, porque mesmo fora da prisão ou não, ele tinha uma comorbidade. Então ele tá mentindo de novo e continuam com essa coisa assim. Mas vamos lá, vamos ver que ele tá desesperado, tá? Já são não sei quantos aí com mais de 70 anos tratados como se fossem terroristas. E aí vem a Vaza Toga 2 e mostra, né, que ele mandou prender um monte de mulher e não soltou, esperando a data de 8 de março, Dia Internacional da Mulher, para fazer uma ação onde ele posaria de caridoso para libertar mulheres, mas deixou elas presas quanto tempo? E depois voltou a prender, né? Porque inicialmente, vale lembrar, muita gente comemorou a soltura da Débora Rodrigues dos Santos, que fez com um batom, escreveu Perdeu Mané na estátua lá da Praça dos Três Poderes, e depois que Alexandre de Moraes fez, mandou ela de volta.
Porque na realidade ela tinha que cumprir a pena, né, que foi inicialmente feita. Depois eu acho que parece que teve o Fux, né, parece que quis aliviar ou fez vista, sei lá o que ele fez, ele foi ver a situação dela e ela tinha filhos e não sei o que mais. Mas por alguma outra razão mais profunda, ele viu que realmente ela tinha provas do crime mesmo pesadas e que ela tinha que cumprir um tanto tempo em regime fechado, e depois, logo depois, ela vai cumprir, acho que ela cumpriu 3 anos, 4 anos mais ou menos em regime fechado, se eu não me engano, que ela ainda falta cumprir mais um pouquinho até esse fim do ano, eu acho, se eu não estou enganada, posso estar enganada, mas parece que ela vai terminar esse ano e já vai entrar em semiaberto, então isso aí não faz sentido, sabe? Ela vai ter um semiaberto logo, logo, porque ela tem filhos e também por causa da progressão da pena dela, então isso não faz sentido que ele tá falando, e ela é uma pessoa golpista também, ela planejou fazer tudo aquilo lá, tá bom? Ninguém caiu no conto da carochinha da Débora do Batom, vocês ficam se fazendo de vítima, mas vocês estavam planejando acabar com a democracia de um país. Estou eu errado, então, na minha tese? De que nós temos que tirar o Alexandre de Moraes da Suprema Corte? Tá errado, porque ele está fazendo um bom trabalho. Eu acho que a maioria dos senhores, pelo menos, vai concordar comigo. Isso terá sido posto do Trump. Eles não irão mais ajudar. Eu react. A mensagem de Eduardo Bolsonaro para o ex-presidente. E aí... A questão aqui que eu estou cogitando é a seguinte. Se o Congresso Nacional fizer um acordo com a Suprema Corte, isso esvazia a pauta internacional. É disso daqui que eu estou falando. E para mim, seria muito mais confortável, né? Porque se o pessoal do 8 de janeiro tiver as suas penas reduzidas, isso significa que meu pai também teria pena reduzida. Isso significaria que meu pai, muito provavelmente, não iria preso. Claro, agora chegamos no ponto importante da live, que é o seguinte, ele está falando que ele vai pedir anistia para as pessoas, por consequência o pai dele vai sofrer uma anistia também, mas não é isso que ele quer, na verdade eles querem chamar atenção para o projeto da anistia para fazer uma espécie de bom samaritano, de boas pessoas, mas não é, o objetivo central deles é anistia para o Bolsonaro e para todos os envolvidos do 8 de janeiro, é uma consequência disso, né, porque óbvio, ele é o artista, ele é o cara mais importante dessa relação, né? Ele é o cara que fomentou tudo isso. Então, se ele for anistiado, os outros também foram. Também dá para jogar dessa maneira, né? Essa interpretação. Então, não importa muito, sabe, por consequência. Mas a gente sabe, mais do que nunca, que todo esse trabalho que está fazendo contra o Brasil, aqui nos Estados Unidos, para taxar o Brasil, para acabar com a nossa economia, acabar com o nosso governo e com o Alexandre de Moraes, por conta de libertar o Bolsonaro. Ele quer escapar ileso da cadeia, né? Ele comete crimes e quer sair ileso. Bom, gente, agora eu vou parar com essa live dele, né? Porque isso aqui enche demais nossa paciência. E ele continua falando a mesma coisa, e fala da Miriam Leitão, e fala as mesmas coisas, ele tá falando mal da Globo News, porque a Globo News tá mostrando a verdade, apesar que a Globo News tem uma visão de direita, mas não uma direita malucada bolsonarista na maioria deles, né? Alguns são mais, outros menos, mas agora parece que estão caindo a ficha de que o Brasil precisa se defender, né, das sanções que o Trump tá fazendo a partir desse senhor aí, que é uma energia pesada e ruim, né? Bom, pessoal, vocês viram um pouco dessa live aqui comigo, que eu acho que vocês, se vocês seguem aqui o canal, vocês não podem seguir o Eduardo para acompanhar as coisas dele. Não sei se vocês seguem, botem aqui embaixo se vocês seguem, porque eu acho que é mais assim, para o pessoal da turma deles, né, que fica vendo essa coisa, mas é aquela coisa que continua falando todo tipo de conversa para escapar do assunto principal que está hoje em voga, que é ele, a relação com o pai dele e o Malafaia nos planos de golpe, e também um outro golpe, né, que é um novo golpe que agora se chama na mídia, que é para livrar a cara do pai dele, né? Fazer de uma outra maneira, uma obstrução ali, tirar a força o Alexandre de Moraes, ele não vai conseguir, ele tá pleno, tá sendo chamado para entrevistas no mundo todo, o mundo todo reconhece que o Alexandre de Moraes está fazendo um bom trabalho, ninguém tá falando nada, só tá falando vocês, e ele vai botar o teu pai na cadeia, e com certeza todo mundo também que for golpista vai ir pra cadeia, os que não foram, e os que estão vão ficar lá, tá? É isso, pessoal. Eu espero ter explicado para algumas pessoas, para reiterar, eu sei que vocês, muitos aqui, sabem disso tudo e sabem e acreditam na mesma coisa que eu, mas é bom vocês verem meu ponto de vista e rebater as mentiras dele, sempre um bálsamo, né? É isso, pessoal. A gente vai estar em frente sem anistia. Anistia é o caralho, tá bom? Desculpa. Tchau, pessoal. Um beijo. Até mais.